Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, graça e paz, a paz, qualquer que seja uma das nossas saudações, que nós possamos, que nós possamos convidar ao Senhor para que Ele seja o primeiro entre nós nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está o teu lar, não sei como está o teu casamento, mas uma coisa eu sei: há um Deus que tem cuidado de cada um de nós, há um Deus que cuida de cada um de nós, e há um Deus que se faz presente nesse lugar, quando o povo dele se encontra em espírito e em verdade, para o adorar desta maneira. Por isso nós nos encontramos aqui. Quero agradecer ao nosso amado irmão, reverendo pastor Carlos Alberto Monteiro, ao nosso conselho de presbíteros, nossos diáconos, por tão honra de estar nesta noite compartilhando a palavra do Senhor. Eu temo e tremo todas as vezes que sou convidado para compartilhar a palavra, pois trazer a palavra em uma igreja que está com o coração aberto, com os ouvidos atentos ao que o Espírito há de falar à igreja, é uma responsabilidade muito grande, onde nós nos colocamos à disposição do Senhor. E quando convidado para compartilhar a palavra nessa noite, nós ficamos muito felizes. E Deus havia nos colocado no coração um dos textos que eu acho lindíssimo, que encontra-se na Bíblia, a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. E se você estiver sem Bíblia, por favor, olhe para o lado, compartilhe a Bíblia com esse irmão e com essa irmã. Eu gostaria também de fazer menção nessa noite ao nosso querido e amado irmão, reverendo Roberto Dias, que é um prazer, um amigo de muitas datas, longa caminhada. Sinta-se bem na casa do Senhor e eu fico feliz em vê-lo, porque vê-lo andar, chegar até aqui é ter certeza que existe um Deus que tem cuidado de nós, como diz o louvor, Deus cuida de mim. E esse Deus tem cuidado de cada um de nós, pois se Ele quiser, com um sopro, com o ruar de Deus, Ele pode tirar a vida de cada um de nós e nós estarmos com Ele. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Eu gostaria de convidar os irmãos, em reverência à palavra do Senhor, a ficarem de pé, e nós iremos ler do 1º ao 22º versículo. E se houver mais uma vez alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe a Bíblia, o seu telefone celular. Hoje de manhã, quando nós estávamos dando aula, brincava com os nossos jovens, dizendo que houve uma época que o telefone servia única e exclusivamente para falar. Hoje faz-se muita coisa com os nossos telefones celulares e falamos menos nele, porque tem um Zap, tem um Face e até a Bíblia. Então, ligue o seu aparelho para compartilhar nesse momento. O livro de Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornais filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido.
ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, espero lá os eis até que viesse a ser grandes. Obrigado. Abster-vos-eis de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me iste para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir. E então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Só até aqui. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor, de maneira que Ele toque nossa mente, nossos ouvidos, nossos corações e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor há de nos ensinar nessa noite. Oremos. Senhor, continuamos em Tua presença. Queremos pedir que Tu continue falando conosco, pois desde o primeiro momento que aqui chegamos, nós temos tido a oportunidade de ouvir o Teu Espírito tocar em cada um de nós. Fala com esse homem, com essa mulher que aqui se encontra, fala com esse visitante, com essa visitante, que nessa noite se reúnem nesse lugar. Sabemos que esse lugar não é outro senão casa de oração, onde nós nos encontramos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e prestar a Ti o perfeito louvor. Sabemos que somos fracos, falhos, imperfeitos e pecadores, mas a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Por isso, Senhor, nós nos encontramos em Tua casa, para que Tu tenha liberdade em tocar, em agir, em mover, a falar com cada um de nós. Senhor, recebe as nossas vidas nessa noite como a melhor oferta, pois como nós entoamos agora há pouco, além de oferecermos a Ti valores, nós queremos oferecer as nossas vidas como a melhor oferta nessa noite, nesse lugar, para que nós não tenhamos dúvida de que Tu és o Deus que tem guardado cada um de nós, que tem nos livrado do mal e tem nos assistido em cada um dos momentos de nossas vidas. Por isso eu Te louvo e engrandeço o Teu santo nome. Te peço também, Senhor, que Tu esconda-me atrás da Tua cruz, para que somente o Teu nome seja engrandecido nesse lugar e que nós possamos prestar a Ti o perfeito louvor, mesmo sendo imperfeito como somos. Por isso, nessa noite, que o Teu Espírito continue tendo liberdade, tocando na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no ancião, para que todos nós possamos sair daqui impactados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, meus amados irmãos? Este é um dos mais lindos textos, é uma das mais lindas histórias que a Bíblia faz menção acerca de um casal, acerca de uma família. Eu sou apaixonada por Ruth e todas as vezes que eu leio, eu choro. Eu choro porque existe um Deus que toca os nossos corações. Eu choro porque há um Espírito Santo que tem nos guardado. A melhor notícia nessa noite que eu queria dar a cada um dos irmãos e irmãs é que hoje Deus está realizando um grande milagre na sua vida. Talvez alguns levantar-se-ão e irão dizer, Evaí, qual é o milagre que Deus está realizando se eu não realizei meu grande sonho de ter uma casa nova na Barra, uma casa de campo, meu Range Rover ou Land Rover, ele ainda não chegou. Eu estou desempregado, eu estou entristecido. O maior e melhor milagre que Deus realizou neste dia chama-se vida. E se você chegou até aqui com seus pés, é porque você ainda está com vida. E se há vida, ainda há esperança para você. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. O nosso Deus é um Deus de vida.
ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, o Senhor está no controle de nossas vidas. Catuca teu irmão e diz para ele e para ela assim: Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle. Porque esse Deus nos conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A segunda melhor notícia dessa noite é que o salmista diz assim: só os vivos podem glorificar ao Senhor. Você pode glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque os mortos não falam. E graças a Deus você está vivo. Mas algumas vezes estamos na casa do Senhor, cantamos louvores, cantamos os nossos cânticos, vemos a nossa irmã Esther quase fazendo o céu descer e a gente subir com os louvores que ela entoa com o nosso reverendo, e a gente fica assim impactado com os hinos lindos, maravilhosos, mas algumas vezes nós estamos que quase como os mortos, e dizemos assim: ó dia, ó vida, pontinho, 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 ó azar. Mas não, a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor. O título da nossa mensagem dessa noite é: Deus não se esqueceu de você. Catuca teu irmão aí e diz assim: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Mas às vezes a gente acha que Deus se esqueceu da gente, porque as coisas não estão legais, não estão bem na nossa casa, porque aquele emprego não saiu, aquele plano não deu certo, os nossos planos foram frustrados e nós achamos que Deus se esqueceu da gente. Lá em Isaías diz que se uma mãe não esquece dos seus filhos, imagina Deus que não vai esquecer de você. Lembra, eu recordo-me quando eu era pequenininho lá em interior do Ceará, a minha mãe dizia assim, a minha avó dizia: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça do Divino Espírito Santo. Oh, que maravilha! Ela não sabia, mas ela já era crente, era cristã, já era Bíblia, já era presbiteriana e não sabia. E ela falava com tanta ênfase que aqueles que estavam lá em casa eram impactados pela declaração da vovó. Uma vovó que hoje de manhã na classe nós estávamos falando com os nossos jovens que os nossos pais e os nossos avós não tiveram a oportunidade que nós jovens hoje estamos tendo. Grande parte dos jovens da nossa igreja já estão no 3º grau, tem um nível universitário, ou estão cursando ou já cursaram. Os nossos avós, algum tempo atrás, eles tinham apenas a experiência, algumas vezes tinham muito mal o 1º grau ou o Mobral. Aqueles que estão assim mais experientes que eu, lembro do Mobral. O Mobral era uma das experiências que o governo da educação fez para incentivar aos mais experientes de cabelinho branco estudarem. E aí eu compartilhava com os jovens dizendo que um dia desse, ouvindo um determinado psicólogo que é educador, mestre em educação, ele dizia o seguinte: ele encontrou um aluno dele da faculdade, e o rapaz tem 30 anos de idade. Ele chega para o seu mestre e diz assim: mestre, o meu pai, ele é muito duro, o meu pai é um ignorante. Porque algumas vezes os nossos filhos acham que sabem mais do que a gente, não é verdade? Pelo menos lá em casa, algumas vezes os nossos adolescentes, os nossos jovens estendem lá o peito e diz: qual é, coroa? Eu sei mais do que você. E aí ele dizia: ok, meu filho, quantos anos seu pai tinha quando ele abriu a sua primeira empresa? Ah, ele tinha 30 anos de idade. Quantos funcionários seu pai dirigia, conduzia, ou deu oportunidade na empresa do seu pai quando ele tinha 30 anos? E ele disse: meu pai tinha 30 e tinha 100 funcionários. Muito bem. Você, por acaso, tem uma banca de jornal? Não, professor, eu não tenho banca de jornal. Você, por acaso, tem uma bancada onde vende-se bala? Não, professor, eu não tenho. Como você, com 30 anos, com seu MBA, não tem nada aos 30 anos de idade, e seu pai, que tinha somente o 2º grau, tinha, quando ele tinha 30 anos de idade, uma empresa com 100 funcionários. Quem é que sabe mais nessa situação? Aí o menino fechou a sua mochilinha, botou a sua sacola no saco e saiu. Porque algumas vezes os nossos jovens acham que sabem mais do que nós. Hoje eu compartilhava com os nossos jovens dizendo que hoje tem-se muita informação e muitas vezes pouco conhecimento. Porque muito conhecimento, muita informação não quer dizer que seja muito conhecimento. E os nossos mais antigos, mais experientes, tiveram essa experiência.
Daí eu disse para eles que nós precisamos respeitar os nossos irmãos e nossas irmãs que têm cabelinho branco, assim como você, que tem a barbinha branca, assim como você e assim como eu, porque com certeza pode ser que nós não tenhamos o 3º grau, não tenhamos a pós-graduação, não tenhamos o mestrado ou o doutorado, mas temos experiência, temos bagagem, temos lágrima, suor e dependência de Deus. Vamos fazer algumas considerações sobre o texto, então, que nós lemos. Primeira consideração, esse texto ele foi escrito possivelmente no período de Juízes. Segunda consideração, não se sabe ao certo o nome do seu autor. Se você procurar, tanto nas nossas Bíblias, que tem referência, quanto em alguns dicionários ou alguma outra fonte, você vai descobrir que não há, com exatidão, o autor. Porém, ele tem alguns teólogos, alguns historiadores que dizem que foi o mesmo autor de Juízes, 1ª e 2ª Samuel. Logo, alguns chegam à conclusão que quem escreveu Ruth tenha sido Samuel. Isso é uma apenas suposição, não se confirmou, mas em alguns casos é aceito também. Terceiro, possivelmente tenha sido esse mesmo Samuel que tenha escrito. Então a gente aprende que foi no período de Juízes, entre 500 e 1500 antes de Cristo, alguns milhares de séculos atrás. E esse texto é muito interessante que, como eu disse, todas as vezes que nós lemos, arde o nosso coração, porque Deus não se esquece de nenhum dos seus. Segunda consideração que eu gostaria de falar acerca desse texto que nós estamos lendo, esse texto é um relato de uma família talvez semelhante à minha, de repente semelhante à sua. Aí talvez você vai dizer assim, mas como, pastor? Vamos fazer agora uma composição dos nomes hebraicos. Os irmãos sabem, têm aprendido na escola bíblica dominical, que os judeus tinham por hábito colocar nome de seus filhos de acordo com as situações pelas quais eles viviam. Então, se nós pegarmos esse texto de Ruth e fizermos uma pequena composição para que nós compreendamos a história de uma maneira tal que nós venhamos a compreender o hebraico assim bem simples. Lá do tempo do reverendo Roberto, ele era um expert em hebraico, grego e aramaico, você senta com ele que ele explana com exatidão. Mas quando eu estava lá no seminário, eu via assim o hebraico, eu pulava de um lado e eu com o outro, e meu mestre nos ensinava. Então vamos lá, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, existe um local. O local dessa história é Belém. A palavra Belém, traduzindo do hebraico para o português, significa casa do pão. Você pode repetir comigo? Casa do pão. Muito bem. A mãe ou a esposa o pai dessa história é o Elimeleque. Elimeleque significa Deus é meu rei. Você pode repetir comigo? Deus é meu rei. A esposa dessa história é Noemi. Noemi, em algumas versões do grego para o hebraico, significa feliz. Vamos lá? Noemi, feliz. Esse casal tinha 2 filhos. O primeiro era, diz o texto, Malom. E o nome Malom significa doente. Vamos lá? Doente. O segundo era Quilion. Quilion, em algumas versões também do hebraico para o português, significa enfraquecido. Essa família era composta, então, pelas noras. E as noras eram órfã. Órfã significa aquela que dá as costas. Você pode repetir comigo? Aquela que dá as costas. A segunda nora, e a mais linda e bela, isso porque minha filha também está aqui com seu namorado, chama-se Ruth. Ruth significa amiga ou companheira. Vamos lá? Ruth, companheira ou amiga e companheira. Agora, olha que lindo ficou a contextualização do hebraico para o português dessa história. Na casa do pão, Deus é meu rei, casou-se com feliz, tiveram filhos, doentes e enfraquecidos. Eles também tinham uma nora. Uma era aquela que dá as costas e a outra aquela que era amiga e companheira. Olha que coisa linda. Quando a gente então faz uma contextualização dessa história, com a minha vida e com a sua vida, nós vamos descobrindo algumas coisas sensacionais, como diz o Jeremias, exponenciais. Quais são então essas coisas exponenciais, Maria? Minha irmã, esposa do nosso presbítero, Peixoto.
Aí eu lembrei do moto da nossa SAF. Meninas, por gentileza, irmãs, senhoras, qual é o moto da nossa SAF? Sejamos auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Aleluia! Nesse lugar há muitas Ruths, porque eu imagino que essa Ruth seja cada uma das nossas irmãs, senhoras que aqui estão, porque ela é semelhante a Ruth. Ruth tem essas características de amiga, companheira, de verdadeira, de auxiliadora, de irrepreensível, de incansável, firme na fé, vitoriosa por Cristo Jesus. Olha que maravilha. Catuca a tua irmã agora e diz assim: é você, estamos falando de você. Isso, toma posse, irmão. Viu, irmã Roberta? Estamos falando de você, valorosa, verdadeira, lutadora, firme na fé. Olha que maravilha. Então, meninos e senhores, nós precisamos então arrumar umas esposas que sejam semelhantes a Ruth, mulheres que sejam idôneas, verdadeiras, que tenham fé. Vamos então agora para a segunda consideração acerca do texto. Primeiro, é o relato de uma família que é semelhante à minha e à sua. Segunda, as crises são inevitáveis. Você pode repetir comigo? As crises são inevitáveis. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido jovem, as crises vêm na nossa casa. Ela não bate a porta. Pois não, crise, pode entrar. Pois não, enfermidade, pode entrar. Pois não, morte, pode entrar. Se nós soubéssemos que a enfermidade, a crise ou a morte viesse à nossa porta, o que nós faríamos? Fecharíamos com 7 chaves, colocaríamos lá vários cães para que ele não entrasse e tentaríamos impedir de toda maneira. Porém, as crises, elas são inevitáveis porque elas vêm sem que nós esperemos, elas vêm sem que nós estejamos aguardando, elas vêm. E as crises vêm de N maneira, algumas vezes como a fome, como diz o texto. Por causa da falta de alimento, essa família sai de sua terra natal. Pode ser que o desemprego tenha invadido a sua casa e você esteja nesse momento angustiado, aperreado, apertado no coração, dizendo: meu Deus, e agora? E essa crise, como eu vou fazer? E algumas vezes nós ficamos tão incomodados porque nós achamos que não vai mudar. A segunda melhor notícia nessa noite é que as crises, elas não são para sempre, elas acontecem, elas vêm nas nossas vidas, mas elas vão passar. Eu não sei qual é a crise ou quais são as crises pelas quais você está passando nesse momento, mas confia no Senhor porque ela vai passar. E se for morte, o luto vai passar. Então nós temos a fome, o desemprego, a enfermidade e a morte. E a essas situações nós chamamos de dia mau. O dia mau chega para todos nós. E ele chega porque nós estamos vida. Porque algumas vezes quando vem em nossa casa, em nossa vida, ou em nossa saúde, a gente faz um checklist dizendo: poderia ter vindo para o presbítero Ricardo, que ele é mais bonito, inteligente, forte, capaz. E aí colocaríamos vários adjetivos. Poderia ter vindo com o nosso outro presbítero, para o nosso outro irmão ou irmão, mas é com você essa situação, não é com ele, é com você. Efésios 6,13, abra por favor, abra sua Bíblia em Efésios 6,13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Efésios 6,3, recomendação do apóstolo Paulo para mim e para você nessa noite. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a gente percebe que a crise vem, a gente percebe que vem na casa do crente, daquele que é crente, daquele que não é crente, daquele que conhece o Senhor, daquele que não conhece o Senhor. Mas a Bíblia também diz assim, então vereis a diferença entre quem segue ao Senhor e quem não segue ao Senhor. Quem segue e conhece ao Senhor, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, vai confiar em Deus, porque sabe que isso é passageiro. A enfermidade, ela é passageira. Os momentos difíceis são passageiros, o desemprego é passageiro.
Aí você continua distribuindo o currículo, você faz a sua parte. Conversava hoje de manhã também com os nossos jovens e dizia assim: aonde você quer chegar? Se nós queremos chegar em algum lugar, nós precisamos preparar os nossos currículos. Se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos nos capacitar para queremos almejar uma determinada vaga ou chegar em algum lugar. Eu estava dizendo que todas as vezes, quando nós planejamos em chegar em algum lugar, nós nos preparamos para ir até tal lugar. Mas pode ser que no meio do caminho, pode ser que no meio do percurso, algumas coisas aconteçam e nós não cheguemos aonde nós desejamos chegar. Por exemplo, eu queria que os irmãos estejam orando por mim. Eu tenho alguns lugares que eu preciso ir, pretendo ir. Eu pretendo ir à Inglaterra, não sei inglês. Eu pretendo ir nos Estados Unidos, não sei inglês, o inglês britânico, o inglês americano. Eu pretendo ir a Israel, eu não sei hebraico ainda. Eu pretendo ir na Grécia, eu não sei grego. Mas eu pretendo. Mas quando nós somos do Senhor, não tem que ficar apenas no pretendo. A gente tem que também começar a tomar atitude para que coisas comecem a acontecer na minha vida e na sua vida. Pode ser que eu não chegue até lá, mas todas as vezes que eu e você nos planejamos, sempre chegaremos a algum lugar. Isso significa dizer que quando eu e você estamos preparados, quando eu e você estamos alicerçado na palavra do Senhor, pode vir qualquer situação que tente nos impedir de chegar aonde desejamos, almejamos, sonhamos ou planejamos, mas sempre iremos chegar a algum lugar. Os irmãos entendem? O que nós não podemos fazer é ficar parado esperando que Deus mova os céus e a terra para que algo aconteça na minha vida e na sua vida. Eu e você precisamos mover. Por isso que essa família sai de sua terra natal, ela sai da casa do pão para procurar alimento em outra terra, em outro lugar. Mas é interessante que essa história faz-nos ver que Deus continua no controle de tudo e de todos. Diz o texto, então, acompanhe comigo. Agora vamos voltar para Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 19. Diz assim: e então lhe disse a sogra: onde colheste, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Muito bem. Antes de nós chegarmos no capítulo 2, versículo 19, a gente vê que Noemi faz uma das mais lindas e belas declarações à sua sogra, dizendo: o teu Deus é o meu Deus, onde tu fores, irei eu, onde tu morreres, morrerei eu. Ó, que maravilha! Imagina você, minha irmã, a sua sogra dizer para você nessa noite: minha querida amada sogra, aonde você for eu vou estar orando por você, eu vou estar junto com você. Isso significa alguém que a gente pode confiar, alguém que está ao nosso lado para nos levantar, para nos acudir, para nos socorrer, para nos visitar, para nos colocar de pé. E nós precisamos de homens e mulheres assim, que estejam do nosso lado nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Diz o texto, então, no capítulo 1, que elas retornam para a sua terra natal, depois de terem perdido tudo. Noemi perde o marido, perde os 2 filhos, ela então torna-se uma viúva junto com as suas 2 noras, e os irmãos sabem que viúva não tinha muita consideração, não eram muito respeitada, mas ainda que houvesse uma lei para que se cuidasse da viúva, ela estava entristecida, porque quando nós perdemos alguém que amamos, nós ficamos entristecidos, desanimados, e querendo até ir junto com o outro. E algumas vezes nós queremos morrer também, porque aquele que nós amávamos morreu também. Ontem eu recebi esse negócio de Face é muito legal. Eu recebi uma mensagem no Face onde 2 personagens muito antigos do desenho estão sentados, Charlie Brown e o seu fiel escudeiro. Os 2 estão sentados de frente para o rio e diz assim, Charlie Brown falando para o seu fiel escudeiro, diz assim: você sabia que nós vamos morrer? Aí o fiel escudeiro diz assim: eu sei, mas ainda tem muitas vidas para que nós possamos, ainda tem muito tempo para nós aproveitarmos na vida. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que ainda há uma longa caminhada para cada um dos irmãos que aqui estão, há uma longa jornada para cada um dos irmãos que aqui estão. É o que acontece com Noemi, ela vem entristecida, ela volta para a sua terra. Quando ela volta, diz o texto que as mulheres fazem festa, dizendo: lá vem Noemi, e ela diz: pode parar, não me chame Noemi, chame-me de Mara. Porque ela estava amargurada, ela estava entristecida, ela estava desanimada, ela estava enlutada, porque o que ela amava,
havia acabado, a sua casa havia acabado, o seu marido havia morrido, os seus filhos haviam morrido, ela estava sem uma das noras, agora só com uma. Vamos ser sinceros, algumas vezes nós nos sentimos assim. Quando os momentos difíceis, as crises ou a enfermidade vêm, a gente olha para cima e diz assim: Senhor, cadê você? Você que me disse que me amava, você que me disse que me escolheu, você que me disse que me separou, você que me disse que eu nunca estaria só. E algumas vezes nós nos sentimos assim na caminhada, porque faz parte da vida. Mas o que não pode, meu irmão, é eu e você ficarmos cabisbaixo e entristecidos por toda a vida. Pois há momentos que nós vamos passar pelo luto. E o luto é passageiro, o luto tem um seu tempo. E é importante que eu e você entendamos que quem está no controle da nossa vida é o Senhor. E se o Senhor está no controle da minha vida e da tua vida, nós temos que viver como se Deus estivesse vivo. Por isso que a gente canta: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Será que você tem cantado: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Mas às vezes a gente abre assim a porta, a gente vê nossos filhos em crise no casamento, a gente vê os nossos filhos em crise por falta de emprego, a gente vê nossos esposos ou esposo ou ente querido com momentos de enfermidade, a gente fica entristecido e a gente acha que Deus se esqueceu da gente e a gente se torna como uma mara, a gente fica amargo, entristecido, aborrecido com Deus. E é interessante que o luto tem as suas fases. Primeira fase é o do choque. Meu Deus. Segunda fase é da negação. Não, isso não pode ter acontecido comigo. Terceira fase é da ira. A gente fica invocado com tudo, com todos e com Deus. Por que Deus permitiu isso? Por quê? E a gente faz vários questionamentos a Deus, dizendo: mas por que eu, Deus? E a gente faz um checklist dizendo: poderia ser fulano, beltrano, ciclano, mas logo comigo. Mas aí nós nos esquecemos que se Deus permitiu que tudo isso acontecesse contigo, comigo e conosco, é porque Deus quer nos ensinar na escola da vida algo muito importante. Talvez você pergunte: pastor Evaí, o que Deus quer me ensinar com esse momento de dor? A gente só cresce algumas vezes quando a gente sente dor. E é no momento de dor que a gente busca mais, é no momento de dor que a gente se aproxima mais na casa do Senhor. Porque quando tudo vai bem, vamos ser sinceros, a conta está lá, estilo do nosso irmão Gustavo, 50 mil reais todo mês, trim, as moedinhas caindo lá, recebe, meu irmão, recebe. E a esposa também: quero 25. Quando a conta está assim cheia, a gente fica feliz da vida, a gente fica com toda a satisfação. Mas quando as coisas estão difíceis, quando as contas vêm. Ontem nós estávamos fazendo uma visita a alguns casais, não são aqui da nossa igreja, são de outra igreja. E foi muito interessante que o casal estava passando por um momento de crise, N crises, crise de saúde. A mãezinha teve um AVC, está na cadeira de roda, o marido estava com um problema no estômago, precisava operar, depois operou, e o filho de 15 anos entrou em depressão. Então estava tudo assim, de cabeça para o alto. O marido desempregado, os filhos na escola, fase difícil. Mas aí ele, compartilhando tudo e dizendo conosco, no momento de oração, diz assim: Evaí, Beth, apesar disso tudo, eu não vim só contar as partes negativas, eu não vim só contar a tristeza, eu vim contar que mesmo nesse momento Deus abriu porta, mesmo nesse momento os remédios chegaram, mesmo nesse momento a minha mãe foi socorrida, foi atendida, está na cadeirinha de roda, mas está viva, está conosco, fala, come, nos aborrece, mas está conosco, não morreu. E aí ele começou a relatar as coisas boas. Você sabia, meu irmão, você sabia, minha irmã, que muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós só fazemos relato das coisas que não aconteceram na nossa vida, não consegui conquistar, aí a gente coloca: não conquistei, mas a gente esquece do que a gente conquistou: um apartamento simples, um carrinho simples, sem dívida, um apartamento sem dívida, um saláriozinho lá da aposentadoria, nós estamos recebendo. Então algumas vezes nós nos esquecemos das bênçãos de Deus. Meu amado irmão, faça uma lista das bênçãos que Deus tem feito na tua vida, e eu tenho certeza que você vai estar aqui toda terça, toda quinta, todo domingo, glorificando e exaltando o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Aí o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Porque muitas vezes nós temos o hábito de só olharmos para os momentos difíceis, para as circunstâncias difíceis. A história de Ruth, de Noemi, é muito linda, porque
nessa situação, Deus começa a mudar o quadro. No capítulo 2, então, Noemi vem e diz: não me chame de Mara, porque ela estava entristecida e a mudança começa a acontecer. Depois, Ruth vai na fazenda de Boaz. Boaz, de benevolência, começa a observar em Ruth uma beleza. Boaz começa a observar nesse homem algo diferente. Ruth começa a observar nesse homem algo diferente. Ela compartilha com sua sogra, Noemi, e Noemi disse: opa, é meu parente. E começa a sorrir. Eu quero profetizar na sua vida que você vai nessa semana receber uma boa notícia. E você vai se alegrar. A tristeza não vai lhe parar. A enfermidade não vai lhe parar. Os momentos difíceis não vão lhe parar. Sabe por quê? Porque Deus está ao teu lado. Deus é companheiro constante. Ele irá te reanimar. Ele te colocará de pé, mesmo com dor no joelho, com dor na lombar, ou com a tontura que algumas vezes vem quando você está com aquele probleminha no ouvido, você fica tonto, mas Deus vai estar segurando a tua mão. Ou até mesmo com problema de coração, que os médicos dizem assim: eu não sei como é que você está andando, Roberto. Aí você diz assim: eu sei, ainda que eu tome 3.850 cápsulas, a metade de manhã, um pouco na parte da tarde, um pouco de noite, é o Senhor que tem segurado a minha mão. Aí a gente canta: quando eu segurei a mão do Senhor, porque quando a gente segura na mão do Senhor, as coisas começam a acontecer. Diz o texto então, capítulo 2:1, vamos lá. 2:1. Tinha Noemi um parente de seu marido, eles chamavam. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual chamava-se Boaz. Ele tinha um parente. Começa a mudar a sorte. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que nessa semana a tua sorte vai começar a mudar, porque quem está no controle da tua vida é o Senhor. E quando Noemi sabe disso, que era um parente, ela começa a se alegrar. Olha aí o versículo 3, diz assim: ela se foi, chegou ao campo, isso é Ruth, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Não existe casualidade para o Senhor. Existe cristocidência, existe providência, existe mão, existe o agir, existe o cuidado, e existe a presença do Senhor na minha vida e na tua vida. Porque quando nós cremos nesse Deus, um milagre está a caminho. Repita assim comigo: se Deus vive, se eu vivo, um milagre está a caminho. Você não entendeu? Se Deus vive, se eu vivo, um milagre está a caminho. Então creia, porque é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas nós temos que crer nesse Deus, nós temos que viver como se Deus fosse nos dar a resposta desse milagre no tempo dele. E aí, quando nós continuamos então a história de Noemi, de Ruth e de Boaz, nós vemos toda essa transformação. E é interessante, 2:8, diz assim: então disse Boaz a Ruth: filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com a minha serva. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Boaz já está de olho em Ruth. Boaz já está começando a observar que aquela menina tem algo diferente. Ele já está observando que é talvez uma varoa valorosa, uma jovem valorosa da IPB de Irajá. É alguém que sabe, como nós havíamos dito aqui, o moto das senhoras: valorosa, capacitada, mulher de fé. Porque se nós queremos fazer diferença no mundo de indiferença, nós precisamos primeiro crer que Deus existe. Segundo, ter a certeza de que Deus está conosco. Terceiro, viver de modo como se Deus estivesse vivo. Como é que você tem vivido esses dias, meu irmão? Como é que você tem vivido esses dias, minhas irmãs? Porque algumas vezes nós achamos que Deus se esqueceu da gente. Deus não se esquece de nenhum de seus filhos. Capítulo 3 diz que o ânimo de Noemi muda. Vamos lá, capítulo 3. Disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de te buscar-te um lar para que sejas feliz? Ó, que interessante.
Agora começa a mudar toda uma situação. Noemi, que antes era uma mulher amarga, entristecida, angustiada, começa a ver uma situação, um quadro mudar, porque ela retorna para a casa do pão. Na casa do pão há abundância, na casa do pão a presença do Senhor, na casa do pão a presença do Espírito Santo, na casa do pão a multiplicação do pão. E Noemi começa a entender que há essa multiplicação, e aí o quadro começa a mudar. O que você está esperando do Senhor? Qual é a resposta que você espera de Deus? Quando a bênção chega, quando a resposta chega, como é que você fica? É possível que alguns irão chorar de alegria. E como é bom chorar de alegria. É tão bom quanto chorar de tristeza. Porque quando a gente está triste, a gente fica tão amuado, encolhido, que a gente quer, como Elias, esconder numa caverna. A gente não quer papo, a gente não quer assunto. Mas quando o choro é de alegria, a gente fica tão feliz que a gente quer compartilhar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nessa noite eu quero profetizar na sua vida que amanhã, pela manhã, a alegria vai voltar à sua casa, que a alegria vai voltar a brilhar no seu lar, que as portas vão de se abrir, seja de emprego, seja de medicamento, ou seja de uma cura. Essa semana agora à noite nós recebemos um comunicado de uma amiga. A sua irmã de 50 anos de idade estava num carro com seu esposo. O carro foi atropelado, bateu com um ônibus, e ela estava do lado do motorista, sem cinto. Ela virou dentro do carro, e aí estava num quadro muito sério, muito grave, internada no hospital de Saracuruna. E aí os médicos disseram que o seu cérebro haviam separado dentro do crânio, dentro da cabeça. Estava como separado. E aí os médicos disseram, só um milagre, porque as células nervosas, elas não se reproduzem. Mas se isso acontecer, nós chamaremos de milagre, e vocês, famílias, precisam orar. E a família em oração, buscando, e não aconteceu essa regeneração por parte do cérebro. E a notícia que nos chegou agora de tarde, dizendo que ela havia partido. Algumas vezes, quando vemos a perda de um ente querido, quando ouvimos a perda de um servo, uma serva do Senhor, nós ficamos entristecidos por causa daquela enfermidade. Eu costumo dizer que quando nós estamos vivos, nós temos a presença do Senhor, o Senhor se faz presente conosco. E o texto bíblico diz que, enquanto nós estamos vivos, Ele está conosco. Mas só uma maneira de nós estarmos com o Senhor é quando a gente parte. E aí algumas vezes pessoas me perguntam, Evair, Deus não curou? Curou a alma, para que ela não mais entrasse enferma, porque diz o texto bíblico lá em Tessalonicenses, que nós vamos receber um novo corpo, vamos receber uma nova vestimenta, e não haverá enfermidade, não haverá depressão, não haverá solidão, não haverá tristeza, porque na presença do Senhor todas essas coisas são passadas. Amanhã é o sepultamento, e a irmã que estava nos comunicando, a esposa de um pastor, ela disse, Deus nos deu, Deus nos tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos aprender a confiar em Deus. É verdade que a gente vai chorar, a gente vai passar o luto, mas a gente vai esperar nesse Senhor o ânimo. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 5, para a gente estar apenas com esse texto, e logo em seguida a gente vai estar finalizando a nossa mensagem nesta noite. Romanos capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que nessa noite nós possamos confiar nesse Deus, sabendo que todas as coisas estão nas mãos do Senhor.
e que mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, nós vamos confiar nesse Deus. Capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele, e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E são estas, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Que nessa noite nós possamos ser como Ruth, possamos, homens valorosos, ser como Boaz, e que possamos confiar a cada dia no Senhor, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos descansar, confiar e poder ver, assim como Deus foi com Ruth, Deus será contigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.